Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live do Ei Viva. Nós falaremos sobre gestão das emoções, vamos falar sobre o poder de uma mente renovada e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, né? Hoje a live vai ter duas psicólogas, duas ministras do Evangelho e a gente vai poder conversar muita coisa interessante, muita coisa boa que vai te alcançar. A Sani já está por aqui. A Sani está chegando, querida. Aê, Que Marcinha! coisa boa! Que alegria estar aqui com você, viu? Que coisa boa! Essa foi uma live muito esperada, geramos muita expectativa no Glória a nosso coração, Deus. porque como nós conversamos um pouquinho, né, aquele dia, inesperadamente, duas psicólogas, né? Isso! Que coisa Duas boa! psicólogas, professoras do Rema, cheias do Espírito Santo, com Eita! certeza tem coisa para acrescentar na sua vida. Com certeza. E a gente está muito feliz, Sani, em primeiro lugar, de você ter aceitado o convite do Ei Viva, né? Para você estar somando a essa causa, a esse projeto. Muito Amém. obrigada pela sua disposição, né, de estar aqui com a gente. E A eu honra é queria minha. aproveitar, coisa boa. E eu queria aproveitar e pedir para você se apresentar, falar um pouquinho a respeito de você, né? Depois eu vou falar um pouquinho também a respeito do projeto para a gente iniciar. E eu quero dizer para você que está conectado conosco que eu vou bloquear aqui os comentários, mas que você pode a qualquer momento fazer perguntas, ok? E deixa eu ver aqui onde que eu vou. Ah, já sei. Aqui, bloquear os comentários, desativar os comentários, para que a gente possa conversar e as pessoas se despreocuparem em ter que comentar, né, Sânia? Às vezes eu percebo que o Isso, assunto é tão interessante, as pessoas estão tão preocupadas em escrever, que às vezes perde o melhor do conteúdo, né? Então, é se você está verdade. conectado conosco, você pode colocar as suas perguntas aí, tá? E aí a gente vai ver se a gente consegue responder. Amém? Então, Sani, conta um pouquinho para a gente sobre Sani Evangelista. Amém. Eu falei, conversando com você aquele dia, né, Marcinha, que durante muito tempo eu escondi esse lado, né, psicóloga. Uhum. Né, eu me formei já faz um bom tempo, né? Não vou dizer para vocês quanto tempo, para vocês não descobrirem a minha Isso. idade. Essa parte a A gente gente abafa o pula, caso. a gente abafa o caso, né? Mas já faz um bom tempo. E o Senhor, né, por um tempo eu trabalhei no consultório, realmente atendendo, clinicando, né? Mas, como eu compartilhei com você, a palavra, ela sempre foi mais forte dentro de mim, né? A questão de ensino, né? De ajudar as pessoas no nível espiritual também, não só na alma, né? Mas combinar essas duas Uhum. coisas. E como o meu consultório era um consultório secular, eu não tinha essa liberdade. Então, muitas vezes eu via, né, que eu podia fazer muito mais, mas eu não conseguia. E aquilo trazia uma certa frustração, né? E Uhum. aí foi Uhum. quando o Senhor realmente me pediu para deixar a psicologia, entregar a psicologia nas mãos dele, né? E fazer o seminário. E aí foi nesse primeiro seminário que eu fiz que eu conheci o Rema, que eu conheci a palavra da fé, que eu conheci o verbo da vida e tudo isso, né? E ali eu me encontrei, eu falei, é realmente isso, realmente essa palavra que liberta, e eu vou juntar essas duas coisas, né? Porque o conhecimento que a gente pode utilizar ele de diferentes formas, né? De Uhum. diferentes maneiras, inclusive sem nem precisar mencionar, né? A gente pode fazer isso de uma forma direta, né? Ensinando Verdade. às vezes ferramentas para as pessoas e abençoando a vida delas, né? E Sim. tem sido assim, né? Eu comecei a dar aula no Remo em 2011, né? E aí comecei a viajar bastante, viajando no Brasil e até fora do Brasil também. E me realizando, né? Porque verdadeiramente eu me realizo pregando, ensinando, eu falo, não nasci para isso, né?
Mas sempre gostei dos bastidores, sempre gostei de estar com as pessoas, do tete a tete, até porque eu trabalhava assim, né? No começo foi até desafiador quando o Senhor me colocou no púlpito, porque era tudo que eu não desejava é estar ali, né? Pregando a palavra. Eu queria, não, Senhor, me deixa quietinha aqui nos bastidores, ajudando aqui as pessoas aqui por trás, né? Mas Aham. o Senhor não tinha isso para mim, então eu tive que me render ao chamado e hoje o Senhor está trazendo de volta, né, a necessidade, como a gente até comentou, né? Muitas vezes um título como o nosso de psicóloga, né? Às vezes até no nosso meio, no meio cristão, ele pode ser uma grande ajuda, porque as pessoas só de saberem que a gente tem o conhecimento, que a gente é formado, ela já tem uma tendência até de se abrir mais, né? Sim. De ouvir conselhos, né? Então, o Senhor tem reavivado esse lado e eu estou percebendo, né? Até com o seu convite foi muito interessante, né? Primeiro convite da Mariana Honório para a gente fazer a live sobre emoções. Eu falei, opa, Isso. vamos lá, né? E aí depois chegou o seu, então o Senhor tem realmente trazido. Esse tema já é uma coisa que eu medito sempre, é uma coisa que eu já tenho ministrado sempre sobre isso, né? E eu acredito que mais do que nunca a gente precisa ajudar as pessoas a como gerenciar os pensamentos, gerenciar as emoções, né? Não colocar tudo na conta da fé, porque Deus fez você espírito, alma e corpo. A gente precisa saber lidar separadamente com essas três dimensões da nossa vida, né? Sim. Então eu acredito que mais do que nunca a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Eu vou deixar você falar do projeto, mas a gente vê que a própria palavra de Deus nos ensina, né? Que existem coisas que não é a fé que nos impede de receber, mas é uma mente não renovada que É verdade. limita, né, a gente naquilo que realmente já é projeto de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente tem deixado de viver o melhor de Deus porque não tem, muitas vezes não sabe como renovar a nossa mente, né? É Então, verdade. É verdade. E o projeto do Ei Viva, Sani, ele tem uma proposta em ajudar todas as pessoas que não estão conseguindo lidar com a sua dor, né? Ele é um projeto, nós temos uma preocupação lá no fim da linha, né? Com as pessoas que levam isso às vezes ao extremo e desistem da vida, né? Nós temos essa preocupação e esse foco de reduzir os níveis, a quantidade, né, os índices de suicídio no Brasil, que amém. hoje chegam a 13 mil mortes por ano no Brasil. É Mas, muito. Sani, o que o Senhor mais trata no meu coração, sempre quando eu falo desse assunto, é quando eu me lembro que as mesmas estatísticas dizem que 90% dos casos É poderiam ter isso. sido evitados. Isso. Então, o meu convite é para que a gente se junte e a gente trabalhe nesses 90%, que nós, enquanto, né, pessoas que temos o conhecimento da palavra, também temos o conhecimento da psicologia, o que nós podemos ajudar a essas pessoas a não chegar nesse nível, né? Então, o Isso. projeto do Ei Viva não é um Amém. projeto para trabalhar com suicídio, mas com todas aquelas pessoas que não estão conseguindo lidar com a sua dor, seja no início do estágio, né? Seja no Isso. meio ou seja no fim, né? Então, eu quero Muito bom. aproveitar e pedir para você que está nos assistindo a compartilhar essa live. Manda aí o aviãozinho para aquelas pessoas que você sabe que pode ser edificado, que precisa ouvir uma palavra, uma pessoa que você sabe que está vivendo situações e que está precisando de ajuda. Então, manda esse aviãozinho, mesmo que essa pessoa não esteja conectada ainda, seguindo o perfil do Eviva, mas faça esse convite para que essa pessoa possa ouvir, porque eu tenho certeza que essa live vai impactar muitas pessoas. E sabe, Amém. Sani, uma das coisas que eu falo bastante é que quanto mais rápido a gente lida com os nossos fantasmas, mais Uhum. rápido é a nossa velocidade em alcançar coisas em Deus, né? Então, quando nós temos um Isso problema e ele ainda é pequenininho, é mais fácil de você lidar com ele. é Agora, se você verdade. pega esse problema
e você guarda ele numa caixinha, com vergonha de falar, com medo de ser julgado, né? Quantas pessoas têm medo, às vezes, de se abrir e serem julgadas, né? Então, quanto mais a gente guarda, mais aquilo vai crescendo, aquilo vai fermentando, né? E Isso. talvez chegue uma hora que quando você abrir a caixinha de novo, você não consiga mais lidar com aquilo, porque ele já se tornou muito maior do que você tem condições de lidar, né? Então, a importância de nós, então, lidarmos com os pensamentos, né? Conforme a gente estava conversando. E eu quero já deixar você fluir nisso, né? E a gente vai trocando, né? Vamos bater uma bola aqui, né? Mas eu quero deixar você fluir nesse início para você trazer para nós daquilo que você já sabe, já fala e nos abençoar com a unção que está sobre a tua vida. Amém. Esse projeto eu tenho certeza que ele nasceu no coração de Deus, né? É um socorro para a sua própria igreja, porque eu vejo que às vezes, né, a gente tem esse tabu na igreja, e eu vou até dar o meu próprio testemunho. Quando, eu acho que a Márcia, pelo que eu já ouvi, ela tem um testemunho parecido, né? Quando eu me converti, eu já estava fazendo psicologia, então faltava 1 ano e meio só para eu terminar o curso. E eu, nem sem muito conhecimento da palavra ainda, né, eu comecei a achar que a psicologia era coisa do diabo, né? E que a psicologia estava ali para roubar o lugar de Deus na minha vida, né? A Porque psicologia colocava em xeque a em nossa xeque a fé. espiritualidade, né? Isso, a Exato, a fé. nossa Isso. fé. E aí eu dizia assim, eu falei, na época eu nem era ainda do verbo, e aí o meu pastor falou, não, Deus está falando com você, que é para você ir até o fim, você não vai abandonar o seu curso. E graças a Deus eu ouvi o conselho e me formei, né? Só que mesmo depois eu vim conhecendo a palavra, fui me aprofundando na palavra, e eu achava o seguinte, que se eu aprendesse a gerenciar os meus pensamentos e as minhas emoções, é como se eu estivesse sendo Deus de mim mesmo. É como se eu não. Olha que loucura. Era como se eu não estivesse dependendo de Deus. Porque se eu aprender a fazer isso, então sou eu me colocando no centro da minha vida. Gente, que loucura. E durante muito tempo eu resistia essas ferramentas. Não, não, né? A gente tem que alimentar o espírito, a gente tem que encher o espírito. E não precisa falar de alma, esquece a alma, né? E durante um tempo, gente, eu fiquei nesse engano, porque isso na verdade é um engano, né? Até que o Senhor começou a tratar no meu coração. Eu fiz você, espírito, alma e corpo. Você é essas 3 dimensões. Quando você aprende a lidar com o seu espírito e a alimentar o seu espírito, você está me adorando. Quando você cuida da sua alma, quando você aprende a alimentar a sua alma de uma forma correta, a lidar bem com as suas emoções, você também me adora. E quando você está cuidando do seu corpo, você também me adora. Uau, isso foi Uau! impactante. Uma Porque chave, né, uma Sani? Isso é uma chave, chave. Isso é é uma uma chave. chave. É uma chave. E eu falei assim, gente, nós precisamos saber reconhecer que ser espiritual não é negar a sua alma e negar o seu corpo. Isso nunca foi sinônimo de fé e de espiritualidade, né? Quer dizer que assim, tem muitas pessoas que elas, por exemplo, fazem isso muito comum no corpo, né? Ah, eu sou da fé, eu não preciso cuidar da minha alimentação. Eu sou da fé, eu não preciso, né? Eu oro, eu creio, eu ando em saúde divina e eu como tudo o que eu quero, né? E o Senhor um dia tratou comigo. Se você come tudo o que você quer, você não está cuidando de algo que eu te dei. Porque quando eu criei o seu corpo, eu criei o seu corpo com necessidades. O seu corpo precisa de nutrientes, o seu corpo precisa de uma boa alimentação para que você continue a sua carreira e o seu espírito precisa desse corpo, né? Então, na Isso. verdade, o Senhor começou a me mostrar que eu precisava conscientemente cuidar daquilo que Ele havia me dado. Todas as 3 dimensões, né? E aí eu comecei a Isso. fazer isso também na questão da minha alimentação, coisas que o próprio Deus foi tratando comigo, né? Coisas que eu fui tirando, que eu sabia que não era saudável, e aquela consciência foi chegando para mim. Eu falei, bom, se eu estou lidando
com o meu corpo de uma forma tão consciente, sabendo o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, né? Gerenciando aquilo que eu me alimento, eu preciso fazer isso no nível da minha alma também, não é? Isso. E O aí princípio é o mesmo. o princípio é o mesmo, É o né? mesmo. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu acho assim, não, porque eu sou espiritual, então tudo vai estar bem automaticamente, né? A minha alma vai estar bem automaticamente, meu espírito vai estar bem automaticamente, eu não preciso fazer absolutamente nada. Mas, gente, na verdade, o próprio Senhor nos ensina na palavra dele que nós precisamos assumir o governo da nossa própria vida em todas as Isso. dimensões. Para você, por exemplo, ser uma pessoa de fé, você precisa o quê? Você precisa se expor à palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é assim? Então, Isso. sem você não se expor ao que está escrito e conhecer a vontade de Deus, não tem como você ter fé, não tem como você crescer em fé. Da mesma maneira, você precisa aprender a lidar com as suas emoções e com a sua alma, porque também não vai ser automático. Você não vai dormir e acordar e os seus pensamentos vão estar todos maravilhosamente alinhados com a vontade de Deus. Se fosse assim, o Senhor não teria dito em tantas passagens, né, como ele disse para o próprio Josué, né, meditar na palavra de dia e de noite, não cessar de falar da palavra, né, em Uhum. Romanos sobre a questão da renovação da mente, da gente ser transformado por essa renovação. Então, na verdade, queridos, existe uma parte que é nossa e é aí que você precisa entender. Quando você faz a sua parte, quando você começa a entender que Deus está contigo, Ele está ali para te ajudar, Ele está ali para cooperar com você, para que você faça aquilo que é a sua parte. É muito importante Isso. que a gente entenda isso. Nós precisamos aprender, queridos, que Deus nos deu uma mente maravilhosa, Ele nos deu uma alma maravilhosa, mas que Isso. ela precisa ser administrada. Porque se a gente não aprende a administrar esses pensamentos, a gente vai bloquear o que de fato já está dentro de nós. A nossa própria fé será Isso. bloqueada, né? Isso. Eu quero Sânia, inclusive, até fala um pouquinho nesse momento, acho que era importante a gente esclarecer a diferença que às vezes o mundo trata isso, né? Porque uhum, às vezes as pessoas dizem assim, né? Como você disse, dessa confusão que existe, né? Eu ser o sim, centro da minha própria história, né? Na sim, realidade, não é que a gente vai ser o centro da história, mas quando você coloca a palavra para dentro, para renovar os seus pensamentos, você passa a ter o Cristo como centro dos seus pensamentos. Fala um pouquinho a isso. respeito disso, que eu acho que vai E ser é importante. exatamente isso que eu ia entrar agora. Porque assim, quando Deus fala assim, olha, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro ele está falando, transformai-vos. E aí ele diz, como é que eu vou me transformar? Pela renovação da mente. Isso. E o que é a renovação da mente? É uma reforma na sua maneira de pensar. Então a gente vem para Jesus com uma maneira de pensar totalmente corrompida muitas vezes. Influenciada pelo mundo, influenciada, né, pela cultura, pelos conceitos que a gente tem. E a gente Isso. precisa alinhar os nossos pensamentos. Deus não vai pegar o seu pensamento, querido, vai colocar o pensamento dele dentro da sua cabeça. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Exatamente. Sim. Você vai precisar dar um passo nessa direção. E é Isso. totalmente possível, porque se você tem como controlar o seu espírito, né? Você tem como controlar seu corpo, você também tem como controlar a sua alma. Né? Você precisa acreditar que Deus deu a você esse poder de se transformar através da mudança do seu pensamento. Né? Porque senão ele não Isso. teria dito isso para mim, para você, se a gente não tivesse condições de fazer isso, né? Sim. Agora, é interessante porque eu lendo aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 2, falando que nós temos a mente de Cristo, né? Gente, olha que eu li numa versão em inglês maravilhosa, The Passion Translation, que essa versão diz assim,
nós temos as percepções de Cristo. Ou seja, eu posso perceber as coisas e começar a ter uma estrutura mental como a de Jesus. E isso é o Aleluia. mais importante, porque se a gente aprende que a gente pode criar uma estrutura mental ao ponto da gente começar a pensar como Deus, se ver como Deus, né? Nos ver, agir como Deus nos fez para agir. Quando a gente começa a criar essa estrutura mental, a gente começa a provar daquilo que ele já nos fez para ser. Você está Isso. entendendo? Sim. Então, se a Bíblia está dizendo que você só vai experimentar o que Deus já quer para você, porque a vontade dele nunca mudou. O que Deus tem para nós é sempre é o mesmo desde o começo. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita sempre, né? E a Sim. vontade de Deus sempre foi que a gente exercesse domínio, que a gente sujeitasse a terra, gente. Quem dirá Que a gente dirá nossos mesmo? pensamentos. Você foi chamado para governo e, gente, um governo muito maior, Isso. influenciar o planeta. Então, eu preciso aprender a influenciar a mim mesmo. Eu sempre gostei muito de um versículo que está lá em Provérbios, que diz assim, que o homem que domina o seu espírito ou domina a sua mente, ele é mais poderoso do que aquele que conquista uma cidade. Eita. Então, na verdade, quando você entende que você consegue dominar esse mundo aqui, você vai começar a conseguir dominar o mundo do lado de fora. Isso. Você vai exatamente conseguir, querido, gerenciar isso e determinar, né, aquilo que vai entrar na sua vida, aquilo que não vai entrar na sua vida. Em outras palavras, você não é refém dos seus pensamentos, você não é refém dos seus sentimentos, você não é refém do seu passado. Eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Você pode pegar a sua mente e assumir o controle disso juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Aleluia. Santo está com você para te trazer as percepções de Jesus a respeito de todas as coisas e para te ajudar a construir uma mente saudável. Uma Aleluia. maneira de pensar saudável. Uma maneira de perceber você mesmo saudável. Uma maneira de perceber o outro saudável. Uma maneira de perceber o mundo saudável. Entende? E é exatamente sobre isso que é o poder da renovação da mente. Porque a renovação da mente não é a fé. Você percebe que não é a fé que está impedindo muitas vezes a Sim. gente de viver a vontade de Deus? Sim. Quando esse versículo está dizendo para quê? Ou seja, Paulo está deixando uma condição. Não é a fé simplesmente que vai fazer você experimentar. Se você não tiver uma mente renovada, os seus pensamentos vão bloquear a ação da fé. Vai deixar a sua fé inoperante. Porque a sua fé, o seu espírito está crendo em tudo. O seu espírito está pronto. O seu espírito não tem nada deficiente. Ele nasceu de novo, Isso. né? Você é É. uma nova criatura. Dentro de você tudo se fez novo. Mas a sua alma, os seus pensamentos, eles podem simplesmente paralisar essa realidade, essa vida que já está aqui dentro de sair, de se manifestar. E aí é que você precisa trazer e alinhar a realidade da sua mente com a realidade de quem você é em Deus. Você Aleluia. precisa trazer para a sua alma essa realidade, esses pensamentos que são verdadeiros. Não é interessante que Deus, né, fala isso, né? Em Filipenses, Paulo fala que a gente tem que fazer com que esses pensamentos ocupem a nossa mente? Qual é o Isso. pensamento? A primeira coisa que Deus faz fala o que é verdadeiro. Então, existe uma verdade ao seu respeito. E você precisa trazer essas verdades para os seus pensamentos, né? Trazendo isso para a tua alma, para que você possa começar a perceber as coisas, na verdade, na perspectiva de Deus. A verdade do que Deus diz sobre você, do que realmente você é, do que realmente você foi criado para ser. Sabe, queridos? Então, assim, a primeira coisa que, enquanto eu estava meditando para nossa live hoje, o Senhor trouxe para mim. Se você acredita em Jesus, se Jesus é o seu Senhor, primeira coisa, você precisa acreditar no que Ele faz. E você é algo feito por Ele. Você é alguém feito por Ele.
Aleluia. Então você precisa acreditar em você, entende? Isso não é, gente, presta atenção, igreja do Senhor. Acreditar em você é se amar. Isso é totalmente bíblico, não é colocar a fé em você e tirar a fé de Deus. É acreditar no que Deus fez. Você está entendendo? Você é criação de Deus. Você é feitura dele. Então você precisa acreditar que você é algo que nasceu para dar certo, que você é alguém que nasceu para dar certo, que você é alguém que Isso. nasceu para funcionar corretamente. E às vezes, né, as coisas não estão funcionando porque nós não estamos conseguindo, muitas vezes, administrar isso. Né? Muitas vezes a gente não está conseguindo como lidar. É a mesma coisa. Se eu não sei como comer corretamente, eu vou acabar trazendo danos para o meu corpo. Se você não sabe o que traz dano para a sua alma, para os seus pensamentos, você vai aceitar todo tipo de coisa que chega, todo tipo de pensamento que chega, todo tipo de sentimento que chega, e você acha, bom, eu não tenho como controlar isso. Então, eu tenho que ficar aqui orando, pedindo a Deus para tirar esses pensamentos, pedindo a Deus para tirar esses sentimentos, né? Pedindo a Deus para me Vítima livrar. e se torna É, uma vítima de si mesmo, de né? Uma si vítima dos mesmo. próprios pensamentos que deixou chegar, né? E não precisa ser assim, né? Sim. Nós podemos, gente, a palavra de Deus nos traz ferramentas, né? Deus nos deu a oportunidade da gente conhecer ferramentas maravilhosas que a gente pode aprender a sair dessa posição de vítima e começar realmente a ir para uma posição de governo, de líder, de si mesmo, né? Porque se a gente ficar nessa posição, eu escrevi até isso numa postagem que eu coloquei no Instagram, né? Se você nunca sair da posição de vítima, você nunca vai assumir o lugar de governo. Então, existe um lugar de governo que Deus te estabeleceu. E deixa eu te dizer, você só vai ser pleno, realizado, feliz, completo, se você estiver sendo aquilo que Deus te criou para ser. Então, você não foi feito para ser vítima, você foi feito para governar. Quando a gente não está governando, a gente não está satisfeito. A gente não está Isso. realizado. Você está Porque entendendo? está Então, fora você do está propósito fora. central da nossa criação. Está fora. E aí não tem Tá. como funcionar corretamente. Isso, Então, o isso. Senhor verdadeiramente quer que você e eu, a gente aprenda. Gente, eu entendi o seguinte, que quando eu começo a aprender como fazer isso, né? Como trazer o pensamento correto, como renovar minha mente, quando eu começo a aprender a como lidar com a minha alma, eu estou, na verdade, cooperando com o Senhor para que a vontade dele aconteça na minha vida. É isso que Sim. você precisa entender. Como é que você vai cooperar com Deus? Deixando seus pensamentos de qualquer forma? Deixando a sua cabeça pensar o que quer? Deixando os seus pensamentos dominarem você? Deixando os sentimentos te governarem? Se você entender que se você permitir que isso aconteça, você mesmo vai ser o maior inimigo da sua história. Você está impedindo que a vontade de Deus aconteça na sua vida e não o Senhor. E isso é libertador, porque quando eu entendo que está na minha mão a ferramenta para que eu possa usar para experimentar tudo que Deus tem para mim, você não vai mais perder tempo, gente. Tem coisa que não vai sair com oração. Entenda, existem coisas que a gente ora, né? Opressões, situações, né? Coisas malignas que Satanás tenta, né? Levantar contra a nossa vida, né? A gente inclusive vai aprendendo a discernir o que é opressão, o que não é opressão, porque às vezes é a sua própria mente, né? Trazendo os nossos cérebros, gente. Ele mente, infelizmente, isso é uma realidade, isso é científico. O nosso cérebro prega peças na gente o tempo inteiro. Você sabia que o seu cérebro, você que tem que dizer para ele o que é certo e o que é errado? Não é o seu cérebro que vai dizer o que é certo e o que é errado, é você que vai dizer para ele, ó, isso aqui é certo. Você está entendendo isso? É por Sim. isso que Deus ele fala, olha, a gente precisa trocar o pensamento. Renovar é o quê? É trocar a roupa, gente. É trocar o pensamento. Não é ajeitar. Porque eu costumo dizer, né? Que às vezes a gente quer aceitar, não, isso aqui eu aceito, né? Isso aqui que a palavra diz ao meu respeito, eu aceito. Mas isso aqui não, né? E na verdade a transformação, ela só vai acontecer com a reforma completa.
Eu gosto Isso. dessa versão também que diz isso, né? Se transforme por uma reforma completa da sua maneira de pensar. Então você precisa trazer uma reforma para sua. É trocar, trocar. Não é assim, arrumar, é trocar. É Não tirar o é fazer pensamento caber velho. tudo dentro da mesma Não, coisa, né? Você não. tem que tirar o velho e Isso, substituir pelo novo, né? E aí que tá a literalmente. beleza do evangelho, né, Sani? Porque se você vai só para o lado natural, né? A terapia ela tem o seu lugar, ela tem a psicologia tem o seu lugar, mas se você fica só nisso, você vai ser instigado a substituir, mas você vai substituir o natural pelo natural. Isso, Quando você exato. entende a palavra, quando você crê em Jesus, você o Isso. aceita e você entende essas verdades, você vai trocar aquilo que é o natural por aquilo que é sobrenatural, que é a palavra dele. Então você tem uma verdade que Isso. funciona, que é boa, que é perfeita, que é a vontade de Deus, ou seja, ela se torna algo confiável. Por isso que nós temos que ler a Bíblia para que a gente possa tirar aquilo que é velho e colocar aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Né? E E eu não é costumo à dizer toa. muito isso nesse projeto. A terapia tem o seu lugar, a psicologia ela é importante, sim. A medicina ela é importante muito, mas ela não é o ponto final. Né? Ela pode Não. te ajudar, mas o que vai resolver é a palavra de Deus. E é Né? exatamente isso que a gente estava conversando, né, Márcia, naquele dia. A gente estava falando assim, quando a gente vê na psicologia as pessoas aplicando os princípios que já são da palavra, né, que Deus já disse há muito tempo, a Isso. gente vê o quê? As pessoas tentando substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo, mas nós não estamos falando disso. Isso. Apesar de que os pensamentos de Deus são positivos, apesar de tudo aquilo que ele fala para você é bom, é agradável e é perfeita, a vontade dele é boa, né? Não é negativa, ela é boa. Sim. Mas a gente sabe que não é uma troca de uma coisa, como você disse, natural, um pensamento ruim por um pensamento bom que eu mesmo criei. Não. Você vai trocar os seus velhos pensamentos pelos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Isso. Que aí sim, por que que isso é tão poderoso? Porque quando eu começo a pensar o que Deus pensa de mim, eu entro em concordância. Aí a Bíblia Isso. diz, né? Poderão dois juntos andar se não houver entre eles acordo? Não. Então, na verdade, a sua vida de fé, a sua vida espiritual, ela vai dar uma guinada quando você trouxer os pensamentos de Deus sobre você, para sua mente. E ser esses pensamentos que você vai alimentar. Sabe, queridos, como eu disse no começo da live, durante muito tempo eu rejeitava essas coisas porque eu achava que isso era pensamento positivo. Mas eu entendi que Deus não fez o homem para pensar de forma negativa. O homem foi feito sem conhecer o mal. O homem não foi feito para o mal, nem para conhecer o mal. Tanto que conheceu e não soube lidar com ele. Isso. Não é? Morreu porque Isso. conheceu. Porque se Isso. nunca tivesse conhecido o mal, nunca teria morrido. Então nós precisamos entender que é real. É só você parar para pensar. Você acha que no céu agora as pessoas estão pensando em morte? As pessoas estão pensando em miséria, as pessoas estão Ah, pensando que elas são fracassadas, que elas não dão certo para nada na vida. Você acha que no céu agora tem alguém vivendo nesse tipo de atmosfera? Então, se a atmosfera do céu não é essa e é para lá que você vai, por que você não começa a viver essa realidade agora? Por que eu tenho que isso. esperar ir para o céu e viver o inferno mental aqui na Terra? Porque muitas vezes o inferno que a gente está vivendo não é de circunstâncias. Você sabia, queridos, que vocês que estão nos ouvindo, muitas vezes o inferno é aqui, ó. Que, na verdade, às vezes tem coisas que nem estão erradas, né, Márcia? Tá tudo Sim. bem, mas Sim. os pensamentos começam a trazer aquele terrorismo para as pessoas Isso. e elas não sabem lidar, então elas ficam refém daquilo. E às vezes Isso. você pode não estar no inferno, mas estar vivendo um inferno interiormente.
E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você aprenda a viver mesmo essa realidade, essa atmosfera no céu, interiormente. Dentro de você, você pode viver essa atmosfera da vontade de Deus, essa atmosfera, né, de paz, de alegria, de pensamentos bons ao seu próprio respeito. Sabe, esses dias eu estava meditando em Jeremias 29:11 e eu disse, meu Deus, a palavra do Senhor me diz que os teus pensamentos ao meu respeito são de paz. Por que que eu vou pensar mal de mim mesmo? É por isso, queridos, que a gente precisa, são princípios pequenos, mas a Bíblia já diz, né? Ame ao próximo como você ama você. O primeiro princípio que Deus nos ensina, depois de amá-lo, é amar você mesmo. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não começa, como diz o Augusto Cury, a ter um caso de amor com você, você não vai conseguir amar o próximo. Se você não se celebra como alguém que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, você não vai conseguir celebrar o outro. Isso. Então nós precisamos aprender a nos celebrar como criação divina, como criação de Deus. Né? E é muito importante que a gente entenda que esses pensamentos, eles vão ser chaves determinantes, né? Para que a gente possa cumprir o nosso chamado, para que a gente possa cumprir o nosso ministério, para que a gente possa realmente estar vivendo na plenitude do que Deus tem. O que paralisa a mim e a você não é o diabo, queridos. Eu vou te falar, o diabo não é o seu problema, até porque Jesus já resolveu isso. Essa parada, né, já foi resolvida, ele já colocou você debaixo, né? O diabo já está debaixo dos seus pés. Não é o diabo. Faz né? tempo, inclusive. Inclusive, né, se ele se levantar, você se lembra do lugar dele, Jesus também já te deu autoridade para expulsar e para pisar em todo o poder do inimigo. E ele ainda te deu uma promessa, absolutamente nada vai te causar dano. Agora, né, se o problema não é o diabo, e não é as circunstâncias que vão nos parar, quem está parando? Quem está me parando? Talvez seja você mesmo que esteja se parando. Existe algo na psicologia que a gente chama de boicote, né? A gente se boicota, a gente mesmo, querido, desacredita muitas vezes de nós, daquilo que está na nossa vida, daquilo que Deus nos entregou, do nosso chamado, a gente mesmo se diminui. Então, para que você comece a ver Deus realmente trazendo a vontade de Deus para se manifestar na sua vida, você precisa começar a partir desse primeiro ponto, né? Se ame, aprenda a se amar, a acreditar que você nasceu para dar certo, que você nasceu para funcionar, que você nasceu para viver debaixo da bênção de Deus. E você não precisa ficar refém dos pensamentos. Eu quero dizer isso porque isso é muito importante, né? Como é, Sani, que eu posso, então, renovar minha mente? Como é que eu faço isso na prática? Porque isso é uma dificuldade de muitas pessoas. Elas não sabem. Sabe que a Bíblia diz, né? Que a gente deve renovar. Ah, tá bom, eu preciso renovar minha mente. Mas como é que eu faço? Como é que é isso isso? funciona, né? Na prática, na real? Como funciona isso? Exato. Isso é maravilhoso. Quando você descobre, querido, né, que você tem um poder, o poder da sua mente na sua mão, você começa a provar de uma liberdade, a verdadeira liberdade. Que Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Não é um conhecimento simplesmente espiritual, é um conhecer pela experiência. Então, não é só ter a informação a nível de mente, não é só ter a informação daquilo que Deus fez por você, mas é literalmente você experimentar dessa libertação. E o que vai te libertar? A verdade. Então, não é um pensamento mentiroso que você vai acolher que vai te libertar. O pensamento que vai te libertar, que vai libertar a sua mente, é o pensamento verdadeiro, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala a seu respeito que vai libertar a sua mente, que vai libertar a sua maneira de pensar sobre você mesmo. É assim, é uma coisa, gente, que é simples, ao mesmo tempo parece ser profunda, mas é simples. Sani, como assim? Vem um pensamento, né? Porque assim, presta...
Presta atenção, eu vou tentar explicar uma coisa assim da maneira mais simples possível, gente, para vocês entenderem, né? Existe um mecanismo cerebral, né, que a gente vai recebendo informações que vão entrando no nosso cérebro, vai para o córtex cerebral, vai para a amígdala, ela produz emoções, produz sentimentos e vão gerar ações. Então, todo pensamento, ele vai gerar um sentimento e ele vai gerar uma ação. É isso que você precisa entender. Então, os sentimentos não são o vilão da história. Não adianta você querer se livrar de uma tristeza. Não adianta você querer se livrar, né, daquela angústia. Eu quero me livrar dessa angústia. Não, não é por aí. Você precisa entender que aquela angústia, ela só está no seu coração por causa de um pensamento que chegou. Foi produzido na sua mente aquele pensamento. Agora, deixa eu te dizer. Existem pensamentos que eles vêm na sua mente que são produzidos pela sua própria alma e existem pensamentos que são setas diabólicas. Nem tudo é o diabo, nem tudo é a sua mente. Existem pensamentos que eles vão vir para você, queridos, com base em memórias que estão armazenadas na sua cabeça. Então, às vezes, você teve problemas, situações traumáticas que você viveu e elas ficaram registradas na sua cabeça. Aí uma situação vai e acontece, e aí o que acontece? Um gatilho, ele é disparado. O que vai acontecer? Uma situação levanta algo que está registrado na sua memória e ali você começa a desencadear um monte de pensamento, um atrás do outro. O que nós precisamos entender? Não tem como você apagar a memória, né? Só Deus é capaz de fazer isso. Não tem como a gente apagar a memória. A gente tem como reeditar essa memória. Então, eu tenho como aprender a criar outras memórias que não sejam essas memórias que estão trazendo à tona pensamentos lá atrás, pensamentos limitantes, traumas, coisas que estão querendo me paralisar. Então, você precisa aprender a fechar essa janela e abrir novas janelas, né? Que essas novas janelas que você precisa abrir é trazendo o pensamento correto que você vai abrir. Você diz, do mesmo jeito que o pensamento ruim chegou, o pensamento bom chega do mesmo jeito. Isso. Do mesmo jeito que um pensamento ruim, paralisante, aterrorizante, chega para você, e você muitas vezes pode dizer assim, acredito que tem alguém pensando isso nesse exato momento. O Espírito Santo levantou isso dentro de mim. Você pode dizer assim, mas eu só estou pensando isso por causa de uma situação real. A gente está vivendo um momento difícil, a gente está vivendo uma pandemia, e eu fico pensando, por exemplo, o que vai ser da minha vida financeira, né? O que vai ser dos meus negócios? E aí você começa a ruminar aqueles pensamentos de ansiedade. Porque são pensamentos, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o meu futuro? E aí, como é que eu vou conseguir sustentar a minha família? Aí, o que vai acontecendo? Esses pensamentos que se tornam, né, uma preocupação, um pensamento de preocupação, eles vão começando a gerar ansiedade no seu coração. E essa ansiedade, ela vai também bloquear a sua mente para que você não consiga tomar decisões claras. E muitas vezes, querido, nem ouvir o Espírito. Porque você bloqueia aquilo que está dentro de você. Você bloqueia até mesmo a sua capacidade de ouvir o Espírito Santo falando dentro de você. Então, porque quanto mais você pensa a respeito disso, você cria uma âncora mental que ela fixa nessa janela, vamos dizer assim, né? Isso. E se você não reprograma, essa âncora fica ali, você fica nesses pensamentos que se tornam viciosos, né? Nesse contexto. E é interessante, eu estava comentando com você sobre esse livro, né? Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, né? Que a preocupação, ela, na verdade, é algo que é viciante, porque você fica mergulhado na preocupação, você fica mergulhado, e aquele pensamento te traz uma falsa, né, sensação de que você está trazendo algum tipo de solução. Isso. Porque você está pensando e você está mergulhado no problema, então você está tendo um sentimento de segurança. Não, eu estou pensando no problema. Gente, o que é eficaz é você tirar o foco da preocupação, daquele problema, daquele pensamento que está trazendo aquele problema para você e você colocar o foco na solução.
Você tá entendendo? Porque você ficar... Não é que você não vai pensar no problema para pensar numa solução. Não, você vai fazer isso. Só que se você se livra desse sentimento, desse pensamento que está trazendo aquela ansiedade, isso é científico, gente. Você vai clarear, você vai abrir um leque na sua mente, até mesmo para criatividade, para coisas, para o Deus poder te inspirar. Se você estiver Isso. bloqueado naquele pensamento, além de não conseguir ouvir Deus, você não vai conseguir ter soluções inteligentes. Por quê? Porque você não está gerenciando os seus pensamentos e as suas emoções. Você está deixando que aquele pensamento domine você, paralise você. Então é muito importante que a gente saiba que é possível, você e eu podemos sim dominar aquilo que nós pensamos. Não é, Márcia? A gente pode Isso. escolher, eu posso escolher se um pensamento vai ficar ou não. Eu lembro muito que o irmão Rega dizia, né? Ele falava assim, olha, a gente não tem como impedir, por exemplo, de um passarinho, né, sentar na sua Sobrevoar. cabeça, sobrevoar na sua cabeça, mas sentar e fazer um ninho, você pode. Isso. Né? Isso. Então, a mesma coisa, eu Exatamente. não tenho como impedir um pensamento de chegar na minha mente. Isso acontece, a sua alma está trabalhando, os seus pensamentos estão o tempo todo, a sua mente está o tempo todo trabalhando, né? Informações estão chegando para você o tempo todo. Mas daí, a esses pensamentos ficarem na sua mente, já é uma decisão que você pode tomar. Então, na Isso. prática, queridos, é como se você fosse vamos dizer assim, um vigilante que trabalha numa guarita, sabe? Isso. A guarita de um prédio. Sabe o que é isso? Para entrar, você tem que passar pela guarita. E aí você tem que autorizar a sua entrada naquele lugar. Isso. Então você é Fantástico. essa guarita. Esse vigilante que está na guarita, né? Dizendo assim, ó, esse pensamento entra, tá alinhado com a vontade de Deus. Esse vai sair. Né? Na verdade, nós temos que fazer isso um exercício diário, Isso. mental diário, né? A gente precisa trazer essas verdades, por isso que não é à toa que Deus falou para Josué, medita na palavra de dia e de noite. Porque se você não fizer isso, a sua alma, se você deixar a sua alma pensar o que ela quer, se você deixar a sua mente vagar aí, né, e pensar no que quiser, querido, provavelmente você também vai ter a sua vida dessa forma. Por quê? Porque você não toma as rédeas, entende? Dos Isso. seus pensamentos, das suas emoções, do seu comportamento, as suas decisões, elas vão estar totalmente alinhadas com a sua maneira de pensar. Então, se a sua maneira de pensar não está correta, você não vai estar, né, sentindo de forma correta e você também não vai agir de uma forma correta. Isso. O seu comportamento também vai ser de acordo com aquilo que você pensa, né? Eu Eu quero, inclusive, costumo... até, só Pode falar. para Sim. completar, tem algo que eu sempre falo nas aulas de como ser guiado pelo Espírito Santo, que é assim, se eu não controlo os meus pensamentos, eu não controlo os meus sentimentos. Se eu não controlo Isso. os meus sentimentos, eu não controlo as minhas atitudes ou as minhas ações. E se eu não controlo as minhas atitudes, automaticamente eu não vou controlar os meus hábitos. Porque tudo Isso. se torna um hábito. Por quê? Porque você se comporta tanto daquela forma que aquilo se torna um hábito, né? É como a gente quando vai fazer uma dieta, né? Isso. Você fala, tá difícil tirar o pão, tá difícil tirar o pão, mas se você persevera naquilo, depois de um tempo você não sente mais falta do pão, né? Então, Exato. funciona da mesma maneira para a alma e para os pensamentos, né? Então, se você Isso. controla os pensamentos, você controla os seus sentimentos, e você vai ter um controle do comportamento e automaticamente dos seus hábitos, daquilo que você faz no seu dia a dia, de como você se comporta, daquilo, né? Enfim, e hábito é E, aquilo que se torna uma prática duradoura o suficiente para você poder dizer, eu agora penso diferente, né? Eu não sou mais daquela forma, eu não sou mais ansioso, porque agora eu já tenho uma prática diferente, né? E é um processo, né? é, Isso que as é. pessoas precisam entender, que não é do dia para a noite, isso é um processo.
Porque Isso. parece simples, mas é só isso, não é tudo isso. Mas se você praticar um dia, Isso. 2 dias, 3 dias, Isso. 1 mês, 2 meses, aquilo se torna um processo que vai fazer com que os seus hábitos sejam mudados, né? E Isso. você vai perceber, você que está me ouvindo, você vai perceber que vai ser de uma forma até natural, vai se tornar Automática. natural, automático, obrigado. Vai ser automático. Quando um pensamento chegar, você falar, pera, eu não vou pensar nisso. Eu não vou gastar o meu tempo pensando nisso, porque eu já sei onde isso vai dar, né? Isso. Agora, é por uma prática, né, Sânia? Isso. São Diária. diário, Gente, é um processo. aquilo que você falou tremendo e tá na Bíblia. Primeiro, Josué capítulo 1, verso 8, quando Deus falou para Josué, olha só, a ordem. Medita de dia e de noite. Pensa. Meditar é pensamento, né? É Isso, você pensar. É você colocar os pensamentos corretos na palavra, ou seja, naquilo que Deus está dizendo. isso, Aí ele diz, você vai pensar, você vai o quê? Você vai falar. Aquilo que você, né, tá pensando é o que vai sair da sua boca. Você vai falar, né? Consequentemente, você vai crer. E aí o que que vai acontecer? Você vai fazer. E quando a Bíblia diz, você vai fazer tudo que está escrito, você vai fazer o quê? Prosperar o seu caminho. Então, gente, Deus criou a gente para ser assim, para funcionar isso. dessa forma, né? Ele sabe o que os nossos pensamentos vai nos atingir. É literalmente isso. Deus está falando, se você pensar, né, de acordo com a minha palavra, se você trazer a palavra para os seus pensamentos e começar a pensar de acordo com o que eu penso, não é? Então você vai literalmente começar a falar a minha palavra. Isso. Você vai, o outro passo, você vai crer no que eu estou dizendo e, consequentemente, você vai agir à altura daquilo que eu estou dizendo e a sua vida vai avançar. Né? E Isso. vai haver uma prosperidade, um avanço. Então, gente, não existe como a gente prosperar a nossa vida se a gente não trabalhar os nossos pensamentos. A gente não pode achar, né, que a gente vai continuar pensando, por exemplo, que todo mundo consegue menos você. Exemplo, voltar a trazer esse pensamento, né? Um pensamento que às vezes acompanha você. Você cresceu pensando que você não dá certo, que as coisas para você sempre é difícil, que para todo mundo é fácil, mas para você um negócio pega, né? Então, vamos dizer, isso criou uma estrutura na sua mente. De tanto você se perceber dessa forma, você começou a criar como que uma fortaleza. Gente, Paulo fala das fortalezas. As fortalezas, Isso. elas são mentais, né? Elas são pensamentos que vão sendo construídos, crenças, vamos colocar dessa forma. Isso. Crenças ao seu próprio respeito. Crenças ao respeito de como você acha que Deus te vê, como você acha que os outros te veem, né? Como você se acha que de fato você é. Então você vai desenvolvendo crenças. E aí, se você não conserta isso, se você não muda esse pensamento, você vai ficar no mesmo ciclo, porque esse pensamento vai fazer você falar, esse pensamento vai fazer você dizer sempre, né? As coisas não dão certo para mim. De tanto você falar, você vai acreditar que as coisas não vão dar certo para você e no final não vai dar certo. Isso. Entende, gente? É assim, entenda. Deus tem um manual. Né? A psicologia eu acho tão engraçado, porque eu falo assim, gente, o povo gasta anos estudando, né? Anos fazendo pesquisas e se fosse para a Bíblia, já tinha descoberto que já está lá. Deus É já tinha verdade. dito como É é que a verdade. gente vai funcionar, como é que a gente vai prosperar, como é que a gente vai avançar, como é que a gente vai realmente ser um sucesso. Eu quero só fazer um comentário já para você engatar daí. Nós estávamos falando de como Deus deixa tudo pronto para nós na Bíblia, né? Sim, E para nós renovarmos a nossa mente, né? A meditação da palavra, ler, né, a Bíblia, ler isso, bons livros que nos ajudam a entender ainda mais a respeito dos assuntos da Bíblia, né? E isso. também como não dizer da oração em línguas. Porque quando nós Nossa, oramos em línguas, nós deixamos a nossa mente infrutífera, né? Então, isso. é uma forma que nós temos quando
a mente está em ebulição e Isso. todos aqueles pensamentos estão nos atormentando. A oração em línguas é algo que ela vem e ela acessa Demais, de demais, forma sobrenatural, né? demais. Então, fala um pouquinho a respeito disso e pode dar continuidade aí para você começar e encerrar. Ah, amém. Olha só, eu tenho feito algumas lives, eu até falo assim, gente, daqui uns dias as pessoas elas vão começar a ficar assim, não, a live da sangue dura 2 horas. Porque quase todas as vezes que eu vou fazer live, nunca, nunca dá para ser só 1 hora, né? E a É Mariana, sinal que é muito bom, Sânia, é sinal que amém. é produtivo demais, né? E eu não quero perder, na verdade, esse raciocínio, porque depois, Sânia, nós colocamos essas mensagens lá no YouTube, que Muito é uma bom, forma mais fácil de ser compartilhada, né? E aí eu vou juntar as duas lives numa só, e eu muito compartilho bom. lá no YouTube o vídeo, e as pessoas eu tenho certeza que vão ser muito edificadas, então fica livre aí Amém. para você falar, né? E Amém, amém. Glória a Deus. Eu fico feliz, pessoal, que vocês estão voltando, né? Tem sempre os fiéis aí, tem um pessoal sim, muito top que sempre tá nas lives, né? E eu fico muito grata pela vida de vocês, viu? E o pessoal também que está aqui, né, do Ei Viva, que eu não conhecia, então muita gente aí que a gente tá, né? Vocês estão me conhecendo hoje, eu tô vendo aí vocês, então é um prazer muito grande estar aqui, viu, gente? E muito vamos, bom. vamos lá, vamos avançar. Vamos lá, vamos avançar. Então, eu só concluindo aquilo que eu estava falando, que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão da oração em outras línguas, né? E falar, eu amo Isso. falar sobre isso, mas a gente precisa entender então como é que a coisa vai prosperar, né? Como é o caminho que a gente precisa lidar. O caminho é esse. Você aprende a pensar de forma correta. Então, gente, olha só. Se você passou a sua vida inteira sem se apreciar, porque às vezes a gente cria um hábito, né? E aí o hábito já foi criado por aquilo que a Márcia falou na outra live, né? Já foi criado porque você alimentou isso, esse pensamento, essa crença ao seu próprio respeito e acabou virando um hábito. Existem hábitos mentais, hábitos que a gente vai desenvolvendo de como a gente vai pensando, né, constantemente a respeito daquele assunto. Então, às vezes, você criou um hábito mental de pensar sobre você, né, de que você é alguém que, sei lá, não merece ser feliz. Né? Que você é alguém que já errou demais na vida e não merece ser feliz. E, gente, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a começar a questionar esses pensamentos, né? A gente precisa, na verdade, entender que quando um pensamento chega para nós, você tem que dar aquele stop, sabe? Aquela parada Isso. e questionar, duvidar. Peraí, por que todo mundo pode ou não? Por que que você começa a questionar, querido, eu vou dizer até assim, né? A duvidar mesmo daquele pensamento, né? É Isso. como se fosse uma conversa. Você começa a falar assim, vem cá, por que que você começa a pegar aquele pensamento que você está pensando em você, peraí, por que eu não? Né? Quer dizer que todo mundo Isso. merece ser feliz, todo mundo merece, mas Deus errou. Né? Deus acertou com todo mundo, mas eu sou o único que errou. Aí você começa a perceber que aquilo não faz sentido. Você começa a perceber que esse tipo de pensamento não tem o menor sentido. E se você continuar alimentando isso, você vai gerar uma tristeza no seu coração, que Isso. vai ser o sentimento que vai ser produzido por causa desse tipo de pensamento, e, consequentemente, você não vai dar passos maiores, você não vai dar passos de fé, você não vai ousar botar em prática projetos, planos, nada disso. Por quê? Porque esse pensamento vai te paralisar. Não, eu não é para mim. Isso é para qualquer um, menos para mim. Você está entendendo que pensamentos, queridos, vocês que estão ouvindo a gente aqui, paralisam a gente? Pensamentos nos paralisam. Um pensamento desse vai fazer com que você não haja e não tome decisões por medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de... Querido, por que não vai dar certo? Por que não vai dar certo? Né? Então você começa a questionar. Você está entendendo? Esse é o primeiro passo. E aí, o que você faz? Quando você questiona o pensamento, você tomou consciência dele. Você já sabe que ele está aí.
Aí você Epa, né? tomou Epa. consciência, É, chegou na guarita, né? Aí isso. você tá lá, o guarda da guarita. Chegou na guarita o pensamento, peraí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar recursos na palavra. O que que a palavra de Deus diz? E aí entra a verdade, querido. Porque aí você, ao invés de você simplesmente substituir por um pensamento positivo, você vai substituir pelo que Deus diz. Você vai dizer Isso. que é positivo. Mas você vai dizer, literalmente, eu nasci para dar certo. Eu sou Aleluia. abençoada. Eu Isso. sou a imagem de Deus. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E você começa a trazer os pensamentos do Senhor. Não tem como um filho de Deus ser fracassado. Eu sou a imagem de Deus. Querido, como é que alguém pode ser feito a imagem de Deus? Você já viu Deus fracassar? Então você não foi feito por fracasso. O fracasso está aqui. Só aceita, não É, é? Só é. aceita. Aceita que o que a Bíblia diz, ela é a verdade a seu respeito. Né? Isso. Me pulou um pensamento aqui agora, Sani. Mas eu não acho que isso funciona para mim. Ei, mas só acredita que a Bíblia é a verdade e aceita. Isso. Simples. Isso, né? A gente está aqui ainda te ajudando a você acreditar, porque não precisaria a gente trazer a ciência, né? Mas a gente está trazendo a ciência como duas psicólogas que somos para te dizer, é É. assim que funciona. Então, na verdade, a gente Sim. está economizando muitas sessões de terapia para você, né? Muito Verdade. dinheiro que você ia Verdade. gastar. Muito dinheiro. A gente está economizando, né? Te ajudando a economizar. Por quê? Porque é exatamente isso, querido. O que que um psicólogo vai poder fazer? Ele vai tentar te fazer ver aquela mesma situação ou a sua vida de uma outra perspectiva. Ele vai levar você para uma outra perspectiva. E é exatamente isso quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque Deus está trazendo a perspectiva de Cristo ao nosso respeito, a perspectiva, né, de Deus ao nosso respeito. Jesus tem essa perspectiva. E ele está dizendo, ele nos deu a mente dele. Ele mostrou pra gente o quanto a gente é amado. Jesus veio morrer por você, querido. Pensa o quanto você é amado. Como é que eu posso ser alguém sem valor? A religiosidade, a religião, ela roubou a verdade de nós durante muito tempo, queridos. Porque durante muito tempo a religião disse que você era indigno do amor de Deus. Pô, eu sou pecador, eu sou indigno. Mentira! Você nunca foi indigno, porque se você fosse indigno, Deus não ia dar o melhor dele por você. Pensa bem. Quando você vai pagar por alguma coisa que é cara, você está comprando qualquer coisa. Quando algo é caro, é porque é bom, irmão. Presta atenção. Coisa boa custa caro, né? Então, na verdade, você custou a vida de Jesus. Isso. Será que você vale muito? Você vale muito. Agora, se você não concordar com isso que nós estamos dizendo no seu pensamento agora e começar a pensar dessa forma, eu tenho valor. Eu tenho valor. Sabe, Isso. queridos, isso é o praticar a palavra. É exatamente isso que é colocar a palavra em prática. Porque, na verdade, o seu espírito já sabe disso. Quem precisa saber disso? A sua alma. Para você viver essa verdade, o que você precisa? Renovar o seu pensamento, renovar a sua mente, para você experimentar o que Deus está dizendo, entendeu? Então, na verdade, quando você começa a trazer esses pensamentos, não, eu tenho valor. Ei, eu fui criada para ser conforme a imagem do Filho. É isso que está escrito em Romanos. Eu fui criado para ser Isso. como Ele, para funcionar. Isso. A palavra imagem quer dizer cópia, né? Você foi uma cópia de Deus. Mas a palavra semelhança significa feito para funcionar como? Você foi feito para funcionar como Deus, querida. Agora eu fico Isso. perguntando para você, você acha que Deus está agora no trono pensando num monte de coisa ruim? Certamente não existe, ele é luz. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Eu acho tão maravilhoso, gente. Eu fico assim, a gente vai chegar esse dia que a gente vai ver ele, fala é a face, né? Mas eu fico imaginando aquele texto que Paulo fala, né, para Timóteo, que ele diz assim, que Deus habita em luz inacessível, a qual homem nenhum jamais viu nem é capaz de ver. Então pensa aí, gente, uma luz inacessível a qual o seu globo ocular não é capaz de captar.
Você consegue entender que quando Deus diz que ele não tem treva nenhuma, ele habita numa luz, ele é tão luz. Não tem treva nenhuma em Deus, porque ele é tão luz que não tem nem sombra. A Bíblia diz que nele não existe nem sombra de variação. Isso, Quem dirá treva? isso, Nem isso. sombra. Então, queridos, nós precisamos realmente trazer esses pensamentos. Hoje eu estava assistindo um vídeo que foi até o Hugo Emery que colocou, né? Eu achei super legal no feed. Um menininho americano indo para a escola com a lancheirinha atrás e dizendo para ele, né? Dizendo dele mesmo, em inglês, né? Ele falando, eu sou inteligente. Ele dizia, I'm smart, I'm blessed. Eu sou abençoado. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu acho que ele tinha 2 anos de idade. 2 anos. O menino indo para a escola e ele repetia isso. Eu sou inteligente, eu sou abençoado e eu posso fazer qualquer coisa. Durante muito Aleluia. tempo, a religiosidade roubou isso de nós. Não, imagina Isso. você dizer que você pode fazer qualquer coisa. Imagina você dizer que você é abençoado. É quase uma heresia, né? Aí eu falo É. que, meu Deus do céu, eu estou concordando com o que Deus diz ao meu respeito. Isso é glorificar. Isso é se Por isso a humilhar. importância do conhecimento também, né, Sani? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia, elas conhecem um Deus que falaram para ela, um Deus Isso, que ensinaram, mas não o Deus da palavra. Por isso a isso, importância de nós conhecermos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito e do caráter do nosso Pai. Porque isso, muitas pessoas padecem desses tipos de pensamento porque simplesmente não conhecem. Não isso, conhecem o caráter de Deus, não conhecem o amor do nosso Pai, né? isso, Então, de tudo que nós estamos falando, a importância de conhecer e de conhecer. Em primeiro lugar, aquilo que Deus diz a nosso respeito, não é mesmo? E substituir tudo que é trevas, que é natural, que talvez uma vida foi enxertada na nossa mente, né? Porque eu fui me converter aos 23, 24 anos. Então, por 23 anos, eu todo também. tipo de coisa veio para minha mente. Todo tipo de ensino, todo tipo de livro, todo tipo de doutrina, todo tipo de crença. Então, são 23 anos, vamos dizer assim, de lixo que eu preciso retirar da minha mente. Agora, retirar pelo quê? Por qualquer Deus? Não. Por qualquer palavra? Não. Não. Por uma palavra que me inferioriza? Não. Mas pela palavra de Deus, pela Bíblia, por aquilo que é real. Então, queridos, você que está nos assistindo, conheça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, se dedique Isso. tempo para essas verdades, né? E eu Amém, queria amém. aproveitar, Sani, que você, nesses últimos minutos, né, que a gente pudesse falar rapidamente a respeito de como é importante a gente ser diligente e perseverante nas Isso, coisas do Senhor. Porque isso. o mundo lá fora, eu estava conversando isso com meu marido ontem, né? É assim, a sensação que às vezes eu tenho que a gente aconselha pessoas e a gente olha para a cara das pessoas, só falta elas dizerem para a gente assim, mas tem comprimido? Você vai ter que ler a É, palavra, você vai ter que meditar. Tem comprimido? Porque as pessoas querem o rápido, eles querem o fast food, eles querem aquele evangelho de que é hoje, tá, Deus vai né? trazer tudo. E na verdade é um processo, né? É. Existe a necessidade dessa diligência. Eu queria que você começasse a encerrar com isso, para depois a gente falar algumas outras coisas. Olha só, gente, isso é a maior libertação que a gente pode ter na vida. Pensa bem, né? Se você entende, né, que você pode verdadeiramente se dominar, né, dominar, controlar, gerenciar, né, administrar os seus pensamentos e, consequentemente, as suas emoções, que vão gerar ações, né? Pensa bem, se você pode fazer isso, isso já é uma libertação de Deus para sua vida. Você não Isso. é muito mais do que simplesmente você falar assim, eu quero uma imposição de mãos. Sabe? É algo que é uma mudança real.
Entende? O Isso. que a gente está te ensinando é uma transformação. O Senhor está falando que se você aprender isso, vai haver uma mudança de vida para você. Transformação, gente, é literalmente uma mudança de vida. E sabe, só que para isso acontecer, você precisa ser diligente. Essa palavra transformação, ela é a mesma palavra para metamorfose. Então, uma borboleta, para ter uma transformação, precisa ter o quê? Um esforço. Ela precisa fazer um esforço para romper o casulo. O que é o casulo? Aquilo que está impedindo ela de voar. O casulo está prendendo ela. E ela precisa fazer força para romper aquele casulo, para que ela possa descobrir que ela tem asas. Porque até então, inclusive, as asas serão formadas no rompimento do casulo. Porque até então ela Isso. só era uma minhoca. Então, o que é que vai criar asas em você? Ao ponto de você realmente começar a voar alto, né? É quando você decidir ser diligente, é quando você decidir colocar esforço, é quando você decidir assumir e se posicionar nesse lugar, entende? Eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu penso. Eu tenho uma responsabilidade com o tipo de pensamento que eu tenho alimentado diariamente. É uma responsabilidade nossa, querido. Deus não vai impedir, ele não tem como entrar dentro da sua cabeça, né? E dizer, filha, não pensa isso. O Espírito Santo entra dentro da sua mente e segura o Isso. pensamento. Isso não existe, até porque pensamento é um Isso. processo cerebral. E ó, deixa eu te Isso. dizer uma coisa. É por isso que ninguém muda ninguém. Pega essa daqui. Ninguém muda ninguém. Você sabe por que, que ninguém muda ninguém? Porque para eu mudar você, eu preciso produzir em você um pensamento. E aquele pensamento vai produzir em você emoções e tudo mais. Então, eu não tenho como entrar na sua cabeça e produzir um pensamento em você. Na verdade, o que Isso. nós fazemos é influenciar, é inspirar, né? É te animar a pensar correto. Mas o pensamento em si é algo que você produz. É a sua Isso. mente que produz. Então ninguém tem não existe transformação sem mudança de pensamento. É por isso que ninguém muda ninguém. Isso. Você não tem como forçar uma pessoa a pensar de uma forma diferente, gente. Entende isso? Isso. Né? Então é muito importante que a gente saiba que nós precisamos para que você possa voar, para que você possa viver toda a vontade de Deus para sua vida, a Amém. plenitude, tudo que Deus tem para sua vida. Sem renovação da mente não vai acontecer. Então, se Isso. isso é tão sério assim, nós precisamos aprender a sermos diligentes com isso e começar a Isso. tratar esse assunto com seriedade na nossa vida, né? Isso. Essa seriedade. Parar de culpar coisas, pessoas e lugares. Lugares. Não fique esperando Isso. alguém, como a Sani disse, impor as mãos sobre a sua cabeça e fazer por você aquilo que é você quem tem que fazer. Não, não fique dependendo ou colocando a culpa no seu marido, na sua mãe, naquilo que aconteceu lá atrás. O teu Isso. passado a gente não tem como mudar, mas você tem como sim mudar a tua história a partir de agora, né? E Isso. como que a gente muda? Através da palavra de Deus, né? Deixa Jesus poder te pegar pela mão, né? E caminhar junto com você para te mostrar os caminhos que ele tem para você, né? Que ele vai Isso. ser sempre maior do que aquilo que a gente pode pensar ou sequer imaginar. Às vezes a gente Isso. acha que sabe o que é bom para a gente, né, Sani? Isso. Mas na realidade, quando a gente vai meditar na palavra, a gente vai Isso. ver que Jesus sempre tem algo muito maior para nós. Jesus É. tem como nos dar aquilo que a gente talvez não conseguisse alcançar, né? Isso. E então que a gente possa realmente fazer por nós. E isso que é a gestão que agora a gente volta lá no início que você iniciou, né? A gente coloca na conta da fé aquilo que é algo que nós temos que fazer, Isso. Exatamente. Porque, né? gente, Paulo disse assim, ó, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais viver. Então, na verdade, Paulo está dizendo, olha, a primeira coisa, você precisa crer. Você precisa crer nessa palavra. Você nunca, sem você acreditar no que Deus diz, você nunca vai pegar, você nunca vai se apropriar do que está escrito se você não crer. A fé é a mão que recebe o que Deus oferece. Então, na verdade,
Quando você crê, você estende a mão para a palavra, você pega a palavra, traz aquilo para a sua vida e fala assim, não, eu acredito que eu sou isso que Deus está Isso, falando. Que eu tenho isso que isso. Deus está falando. Que eu posso isso que Deus está falando, né? Então, a gente começa por aí. Agora, eu costumo dizer, né, que a forma como o Senhor, ele, ele nos ajuda, né? Porque, assim, existem muitas formas que o Senhor pode nos ajudar. E eu sempre falo, né, até mesmo a própria instrução, o que que o Senhor fala, né? Filho, se você seguir a minha instrução, você vai ter vida e paz. Como é que Deus nos ensina? Como é que Deus nos ajuda? Pela instrução. Então, na verdade, quando Deus diz, ó, faz isso, medita na palavra, fala o que está escrito. Pensa, pensa, isso vai sair da sua boca, você vai começar a agir. Quando você começar a agir de acordo com o que eu estou dizendo, você vai começar a agir à altura. O seu comportamento vai ser de uma pessoa que está realmente pensando de si mesmo como um filho, pensando de si mesmo como alguém capaz, né, de fazer, de realizar. Quando você começa a pensar de si mesmo aquilo que Deus está pensando, então o que começa a acontecer? O seu comportamento vai mudar, a sua maneira de falar vai mudar, a sua maneira de se comportar diante das situações vai mudar, diante das notícias vai mudar, porque você está pensando de si mesmo como um filho de Deus. Você está se vendo dessa forma, você está se pensando ao seu respeito no nível que realmente Deus diz que você é, né? E aí, quando você sobe de nível e para de se ver como um mero ser humano, coitado, né? Uma pessoa, sei lá, né? Qualquer coisa, imerecedor do amor de Deus, quando você começa a alimentar esse tipo de pensamento, isso vai fazer você, querido, jamais ir para o nível de se ver como um filho de Deus. Você nunca vai crer se você não mudar essa forma de pensar, porque essa forma de pensar vai paralisar a sua fé. O Imorrega disse o quê? Pensar certo para crer certo. Então, aquilo que eu penso também vai gerar fé dentro de mim. Como é Amém. que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas o ouvir é no sentido de quê? De atentar para o que eu estou ouvindo, né? Aquilo que eu estou ouvindo tem que construir um pensamento. Aquilo que eu estou ouvindo tem que construir uma mentalidade. Não é só ouvir, é ouvir. Jesus diz, vede como ouvis. Porque se você ouvir e você não considerar o que você está ouvindo, aquilo não tem como transformar você. Não é só ouvir. Tem gente que pensa, eu vou ficar ouvindo pregação o dia inteiro, ouvindo, eu vou sair cheia de fé. Não, se você não considerar o que você está ouvindo e começar a criar uma Isso, mentalidade através daquilo que você isso. está ouvindo, né? Isso não vai gerar a transformação que você precisa e você não vai conseguir viver essa realidade. Então, gente, tudo começa realmente nascendo de novo, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus e a partir daí você trazendo a mentalidade do Rei dos Reis, a mentalidade de Jesus. Jesus nunca pensou pequeno, Jesus nunca pensou miserável, Jesus nunca abriu a boca para dizer que Deus não me ama, né? Pelo contrário, Jesus ele tinha Fui muita, abandonado. Cadê né? Deus? Onde está Não. você que me abandonou? Aí tem gente que pode falar assim, ah, mas na cruz ele falou isso, mas na cruz ele estava levando a maldição. Foi a única hora que ele Isso, realmente se sentiu separado do Pai, né? Porque de fato ele isso, estava levando a maldição ali, que estava fazendo a separação entre nós e Deus. Não era ele, isso, né? Mas isso. não era nem verdade nem Deus que tinha abandonado, né? Era o que Jesus estava sentindo era literalmente a maldição mesmo sobre ele. Era a Mas separação, né? Era a separação que estava havendo, mas que era algo que precisava acontecer, né? E então é a gente isso. Eu pode penso, olhar, Márcia, para aquilo que Jesus falava e a forma como Jesus vivia, e a gente entender o seguinte: esse é o modelo. A gente não pode ser religioso de pensar que Jesus veio na Terra, gente, simplesmente para te perdoar dos seus pecados. Jesus morreu, perdoou dos meus pecados. Tá. Ele perdoou você dos seus pecados para te dar uma chance de recomeçar, de começar uma nova vida. Então, como é que eu vou viver uma coisa nova, totalmente nova? Se eu continuar pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito, eu não vou viver o novo, né? Eu só vou isso, viver o novo de Deus quando eu tomar posse dessa nova vida, dessa nova maneira de pensar, dessa nova isso. mentalidade, né? E Jesus pensava de uma forma ousada, Jesus pensava
de uma forma em que não era limitante. Jesus não aceitava pensamentos limitantes, né? E isso é muito importante, porque eu falo, né, que se você estiver aceitando pensamentos que te limitam, esses pensamentos não vêm de Deus, porque a palavra diz que Deus tem prazer na sua prosperidade. Se Ele quer a sua prosperidade, Ele quer o seu avanço, não tem como dizer que esse pensamento vem de Deus. Porque Isso. avanço, prosperidade é avanço, é crescimento, é progresso. Então Deus não está te trazendo pensamentos que te limitam, que te paralisam, que te prendem, né, num mesmo nível, numa mesma estação. Então, queridos, tome Amém. posse dessa realidade. Eu posso sim mudar a minha maneira de pensar. Eu posso sim me ver como Deus me vê, pensar de mim mesmo como Deus pensa, né? A gente Amém. realmente pode Amém. avançar para isso. Amém. Eu tô tão feliz com essa live, Sani, porque eu sei que a gente assim alcançou pessoas, trouxe esclarecimentos e eu sei assim que muitas pessoas, como eu tenho dito, né, vão ser alcançadas. E eu creio que você que está nos assistindo é um agente de mudança também na vida de outras pessoas. De que forma? Compartilhando o perfil do projeto do Ei Vida Viva, incentivando pessoas a aderirem a esse projeto, né? Olha, segue o perfil, fica atento, eles sempre vão ter mensagens. Então compartilha, vai lá no YouTube. Nós estamos lá com o canal Ei Viva, também com 2 Is no Viva. Então entra lá, se inscreve, nos ajude a pedindo, né, para outras pessoas se inscreverem. A gente sabe que quanto mais inscritos, mais a gente consegue mexer, né, e mover o YouTube. Então, nos ajude nisso. Compartilhe o perfil do Eviva, compartilhe as mensagens, vai lá, se inscreva no canal e fica conectado com a gente, que a gente sempre vai ter novidade. Nós temos, Sani, outras frentes de projeto fora as mídias sociais. Nós temos palestras, né? Natália Pleizan nos ajudou, né, fazendo as palestras para as escolas. Então, nossa intenção é entrar nas escolas para fazer palestras preventivas, levando assuntos, né, dessa carga emocional para ajudar os nossos adolescentes, os nossos jovens a serem mais confiantes e terem Jesus, né, como a sua ter como guia, né, de vida e não ficar solto nesse mundo. Nós temos também aí uma outra veia que vai ser a entrada em projetos nas comunidades, levando Muito bom, palestras e muito bom, trabalhando. muito Então, bom. nós somos um projeto recém-nascido, né, Sam? Nós temos aí uns 2 meses de trabalho, Uau, mas a gente benção. sabe que Deus tem grandes coisas para alcançar pessoas, né, que precisam de ajuda. E eu quero te agradecer pela sua participação. Dizer que eu vou Obrigada, contar sempre Márcia. com você. Pode ser que eu te chame Amém, muitas vezes. amém. Obrigada Que pela bênção. parceria, muito obrigada mesmo. E eu quero encerrar, né, deixando aí o pedido, né, das pessoas compartilharem, deixar um beijo no coração de todo mundo e deixar você finalizar. Aí, Sani, deixa uma palavra para o pessoal para a gente poder encerrar. Gente, muito obrigada a vocês que participaram, né? Se você puder também, me segue lá no Instagram, né? Isso. Sânia Evangelista. Eu tô sempre postando coisas, meditações, e vídeos, coisas para abençoar você também. E assim, eu Isso. quero dizer que é uma honra para mim, né, poder ser uma parceira sua nesse projeto. Eu realmente acredito que isso vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito que não só através das lives, mas de todas as outras coisas que virão, né, dessas palestras, as portas que o Senhor vai abrir, das escolas, dos lugares, né? Então eu acredito que nós vamos ver muitos milagres de transformação. E é isso, querido. A palavra que realmente eu quero deixar para você é isso. Renovação da mente é transformação, é mudança de vida, né? Renovou a mente Amém. igual mudança de vida, viver a vontade de Deus para Amém. você. Então não fica estagnado e nem conformado, né? Porque tem como sim você viver os melhores dias da sua vida, estão diante de você, simplesmente você começar a desfrutar dessa liberdade que vai acontecer quando Amém. você trouxer realmente mudança de pensamento e começar a pensar como Deus pensa, você vai começar a desfrutar de um nível de liberdade, de alegria,
né? De regozijo no Senhor. Que, querido, eu vou te falar, não tem preço. É maravilhoso a gente poder Amém. desfrutar disso. Uma boa noite para vocês, né? Obrigada por ter Boa ficado com a gente noite. na segunda live até Isso agora. mesmo, Uma hora e isso mesmo. meia Eu de quero live. agradecer a todos vocês que ficaram conectados na primeira e na segunda live. Sem vocês, né, esse trabalho não tem sentido. Quero agradecer a todos também da equipe do Ei Viva, que não estão aparecendo, mas que sempre estão trabalhando, né? Eu tenho Thaís Oliveira, Estevão, Pastor Abração. Rodrigo, né? Eu tenho pessoas nos bastidores, André Fonitani, Osmaíra, Alexander, Natália, pessoas, Sânia, assim como Uau. você, né? Manuel Dias, que já passou aqui, outros que virão. A gente só tem a agradecer muito, muito obrigado. Um beijo no coração. Obrigada, Sânia. Um Amém. beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Até tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau. Até.